Oi, pessoal. Meu nome é Maria Beatriz e a aula de hoje vai ser sobre Machado de Assis. Ele que é um dos grandes autores aí da literatura brasileira e é considerado por muitos, né, quase que em unanimidade, como um dos maiores, se não o maior autor da literatura portuguesa, né, que engloba aí a brasileira e a de Portugal, tá? Ele é objeto de estudo no mundo inteiro. Então, a escrita do Machado de Assis é totalmente inovadora para a sua época. Por isso mesmo que é um tipo de literatura que está sempre presente aí até os dias atuais, né? Tanto nos vestibulares, quanto no Enem, quanto em outras provas aí que vocês possam, né, vir a encontrar esse autor, tá? A gente vai falar um pouquinho da história dele e sobre um pouquinho, né, sobre as suas obras. Bom, em relação à biografia do autor, a gente tem aqui, né, uma fotinha dele, como ele se parecia na época, tá? Só para ressaltar aqui, essa informação não vai estar contida aqui nessa descrição, mas o autor era de origem humilde, ele não tinha as condições que outros grandes autores tinham, né, de tanto de estudo quanto condições aí de vida socioeconômicas, né, para os parâmetros ali da época e principalmente para adentrar esse mundo aí literário. Ele conseguiu com muito esforço e mérito. O autor, além de ser de origem humilde, ele era negro, o que configura ali um grande, como se fosse uma exceção à regra, né? Porque a maioria dos autores aí que faziam parte desse mundo literário eram brancos, ricos, privilegiados e homens principalmente, né? Porque, inclusive, não só os negros eram excluídos desse mundo literário, mas as mulheres também eram. Então, era muito difícil de adentrar esse círculo aí, tá? Esse círculo que é um círculo de privilégios. Seu nome completo é Joaquim Maria Machado de Assis. Ele foi um jornalista, contista, cronista, romancista, poeta e teatrólogo. Ele tem aí uma vasta produção literária, tá? Porém, a produção que o tornou tão grandioso quanto ele é o romance, né? A produção em prosa, tanto o romance quanto os contos lá. Então, este autor, ele possui algo que poucos autores, principalmente para a época, e até hoje é muito difícil você encontrar um autor tão consagrado, né? Mas principalmente para a época, ele possui aí uma tríade que é muito famosa mundialmente e é considerada as obras-primas, né? As grandes obras-primas desse autor, tá? É uma tríade aí de romances. Bom, ele nasceu no dia 21 de junho de 1839 e faleceu no dia 29 de setembro de 1908, quando se iniciava ali, né, o período modernista. Então, ele vai produzir ali suas obras entre o romantismo e o realismo e vai falecer logo ali no início, né, do modernismo. A sua cidade natal era o Rio de Janeiro e ele faleceu também lá no Rio de Janeiro, tá? O seu reconhecimento vem de ambos os âmbitos sociais. Porém, aí a gente tem um dos marcos, né, grandiosos, que é a fundação da Academia Brasileira de Letras, que era um local ali dedicado aos estudos literários, tá? E ele era um dos fundadores, né? Lá com os seus outros membros, que totalizavam 40. E ele ali fundou e ficou, né, com a cadeira de número 23 da Academia Brasileira de Letras. Ele é muito conhecido por produzir essas obras-primas às quais eu me referi, né, que fogem aí a qualquer denominação da escola literária e que o tornaram o escritor de maior prestígio, né, das letras brasileiras e é considerado pelos críticos, né, como um
ou o maior escritor de todos os tempos. Então, esse autor, ele é e sempre vai ser um dos mais importantes para nossa literatura, tá? O movimento literário ao qual ele é relacionado é o romantismo e o realismo, né? As primeiras produções dele se deram ali dentro do romantismo e já as suas continuações foram do realismo até o início ali, né, do modernismo. Mas as suas obras, elas são tão significativas que muitos críticos literários consideram elas como inclassificáveis. Eles não querem enquadrar essas obras, limitar, né, no caso, essas obras em um só período literário, porque elas tinham características de diversos períodos. Elas são tão atemporais que é difícil caracterizá-las só por aquele momento histórico ali, tá? Em relação ao estilo, a escrita dele é marcada por recursos estilísticos e a utilização ali da criticidade através da ironia. A crítica e a ironia eram duas das marcas mais presentes na literatura do Machado de Assis e é objeto de estudo até hoje. Machado quebra todos os paradigmas literários e sociais com produções leves, porém rebuscadas e cultas. O autor eleva o nível de produção existente no Brasil ao quebrar a ordem cronológica narrativa e nos presentear com verdadeiras obras-primas, a tríade aí, a qual eu me referi anteriormente, né, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro. Bom, em relação aí à ordem cronológica, o que isso significa? Existe uma ordem de escrita, né, chamada início, meio e fim, e esse autor foi o primeiro a quebrar essa ordem cronológica aqui no Brasil, né, principalmente aí com Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, que foi uma obra que é escrita e começa a partir da morte de uma pessoa, né, então ele foi ali o precursor desse estilo aqui no Brasil. Tanto isso quanto processos de digressão, a quebra da quarta parede, diálogos relacionados aí com o público leitor, né? Então, a sua escrita é primordialmente famosa por essas acepções que são atribuídas aqui, né? Em relação às suas obras, dentro aí do âmbito do romance, ele vai ter as produções desses livros aí que vocês estão vendo na tela. E esses livros, eles vão se enquadrar em duas fases, né? Sendo a primeira fase a romântica, onde ele produz ali dentro do romantismo ainda, né? Que aí a gente vai ter a obra Ressurreição, de 1872, A Mão e a Luva, de 1874, Helena, de 1876, e Yaya Garcia, de 1878. Já na segunda fase, que é conhecida como a fase realista, que é a fase que mais consagra o autor, a gente vai ter como abertura dessa fase Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi produzida em 1881, seguido de Casa Velha, 1885, Quincas Borba, 1891, Dom Casmurro, 1899, Esaú e Jacó, 1904, e Memorial de Aires, 1908, que foi a última obra que ele publicou no ano da sua morte, tá? Há quem diga que Esaú e Jacó e Memorial de Aires são participantes aí de uma terceira fase que contém elementos pré-modernistas, mas isso aí é um estudo para uma outra hora. Em relação aqui às características da escrita machadiana, que também é objeto de estudo, a gente vai ter aqui algumas concepções. Em primeiro lugar, um aprofundamento psicológico, né? O Machado é muito conhecido por fazer uma análise psicológica dos seus personagens, então ele aprofunda tanto que a gente meio que emerge ali, né, na leitura. A gente se conecta a tal ponto com esses personagens que parece que ele está falando, né, da nossa própria alma. Então, ele é conhecido justamente por ser um leitor de almas, tá?
Outro ponto aí da característica da escrita machadiana é a análise comportamental. Ele vai fazer uma análise externa do comportamento humano e uma análise interna, né? Aquilo que leva aquelas pessoas a se comportarem de tal forma. Outra questão aí é a crítica, como eu havia dito, que também é objeto de estudo, porque a crítica dele é feita de tal modo que chega a ser genial. Então, muitos buscam uma explicação para um autor naquela época possuir um tal nível, né, que chega a ser assim, de fato desconcertante entender como funciona a mente aí do Machado. Outra questão que a gente vai ter é a ironia. Todas as obras dele vai ter algum aspecto irônico aí para tratar, né? A gente vê isso muito claro lá em Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas em todas as obras dele a ironia está presente, em vários contos, em várias crônicas, até na poesia a gente vai encontrar esse aspecto irônico, né? Em relação aqui ao que a gente encontra dentro dessas obras também, né? Ali seguindo um determinado roteiro. Quanto aos personagens, como é que é a descrição desses personagens, né? Eles são geralmente burgueses, que era a classe dominante ali da época, procura desmascarar o jogo das relações sociais, enfatiza o contraste entre aparência e essência, mostra-nos de maneira impiedosa e ajuda a vaidade, a futilidade, a hipocrisia, a inveja e o prazer carnal. Bom, como eu disse, como ele faz, né, toda uma análise comportamental, tudo isso aqui vai ser expresso através dos personagens. O Machado, ele se utilizava de personagens burgueses porque era mais interessante ele satirizar em cima desses personagens do que ele se utilizar de uns personagens mais marginalizados, tá? Para poder tentar ali ressaltar eles. Bom, sobre o processo narrativo, aqui a gente tem o seguinte: há pouca ação, poucos fatos, os personagens são esféricos, aí apresentam complexidade psicológica, né? Eles têm, como eu disse, ele faz ali uma análise psicológica, um aprofundamento psicológico, então eles sempre vão apresentar essa complexidade psicológica. Apresenta digressões à ordem cronológica interrompida, então a gente vai ter aí várias pausas que ele faz no meio da narração para poder voltar ao início, ou então ir direto para o final. Isso é chamado de digressão, né? Essas pausas aí que ele faz. Conversa, dialoga com o leitor, faz reflexão, aguça o leitor. Essa parte aí entra aí na quebra da quarta parede. Em relação ao pessimismo, a gente vai ter aí dentro da obra, né? Hipocrisia social. Essa relação que ele estabelece ali com a burguesia justamente entra nessa parte aí. Imperfeição da humanidade. Ele mostra que as causas nobres sempre ocultam interesses impuros, né? Então, essa é a ideia que ele quer externar quando ele escolhe ali os personagens burgueses, tá? Em relação à linguagem, a gente vai ter frases curtas e incisivas, humor e reflexão através de frases irônicas, sugestivas. Apresenta a metalinguagem, que esse é um dos diferenciais aí do autor. Explica a própria linguagem, né? A metalinguagem é o texto que explica o texto, tá? Ele faz intertextualidade com obras consagradas, então ele sempre vai trazer referências a obras consagradas, né? Nós temos lá em Dom Casmurro alguma dessas referências, no próprio Memórias Póstumas. Então ele sempre faz isso lá com uma maestria significante. E uma perfeição gramatical. Ele era muito conhecido por exercer ali a escrita de forma excepcional, né? Além dele ter um domínio sobre a língua portuguesa, ele tinha um domínio sobre outras línguas. Então, ele era poliglota, ele falava várias línguas. Era muito conhecido por essa
esse domínio linguístico que ele tinha. Só que a questão que também vale ressaltar é que o autor, ele não fez universidade. Ele se educou, né, de maneira ali autônoma, e ele conseguiu atingir um nível que poucos conseguiram, tá? Principalmente por ele não ter ali dinheiro, né, acessos socioeconômicos, ele não tinha como fazer universidade, porque naquela época as universidades eram fora do país ou eram muito restritas, tá? O perfil feminino nas obras de Machado, a gente vai encontrar o quê? Mulheres racionais, né? As mulheres que pensam, que têm opiniões fortes, que são dominadoras, sensuais, dissimuladas, como a gente vê lá, Capitu, ambíguas, astuciosas e principalmente adúlteras. Ele sempre vai trazer essa ideia de que a mulher, ela não é muito confiável, tá? E comprova ali a vulnerabilidade do amor, né? O amor não é perfeito como as pessoas dizem que é. Aqui, em relação a outras produções, a gente vai ter contos bem significativos, como a Missa do Galo, Adão e Eva, o Espelho, a Igreja do Diabo, To Be or Not to Be, Teoria do Medalhão, a Carteira, Cartomante. Ele tem uma extensão muito grande de contos. Porém, eu trouxe aqui os que são um pouco mais relevantes, tá? Em relação às poesias, a mesma coisa. A gente tem aqui Carolina, há uma senhora que me pediu versos, livros e flores, no alto, círculo vicioso, erro, epitáfio do México, o verme, soneto de Natal, os dois horizontes. Ele escrevia muito em suas poesias acerca lá da noiva dele que faleceu, né? Que é a Carolina. Aí eu trouxe aqui um trecho da poesia Carolina, que ele fez aí em homenagem a essa mulher, né, falecida, que diz o seguinte: Querida, ao pé do leito derradeiro, em que descansas dessa longa vida, aqui venho e virei, pobre querida, trazer-te o coração do companheiro. Pulsa-lhe aquele afeto verdadeiro, que a despeito de toda a humana lida, fez a nossa existência apetecida, e num recanto pôs o mundo inteiro. Trago-te flores, restos arrancados, da terra que nos viu passar unidos, e ora mortos, nos deixa e separados. Que eu, se tenho nos olhos mal feridos, pensamentos de vida formulados, são pensamentos idos e vividos. Esse poema é um dos mais famosos dele, que ele dedica ali à sua noiva falecida, né, a Carolina, que era a mulher amada, e é um dos que mais comove ali o público leitor, justamente por saber do que se trata, tá? Aqui no Enem Vestibular, quando vocês forem estudar Machado de Assis, essas são as 3 obras que vocês têm que se preocupar, né? Porque geralmente pode cair questões voltadas para essas obras, mas raramente vocês vão encontrar outras senão essas obras, que são ali a tríade que eu falei, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro. Bom, por hoje é só. Até mais, pessoal.